Brasil Nação está de volta falando sobre o conflito no Oriente Médio entre palestinos e israelenses, ouvindo no programa de hoje o posicionamento do povo judeu em relação ao conflito. A gente falou no primeiro e no segundo bloco, vocês até propuseram a ideia de um diálogo entre judeus e palestinos, sem envolvimento de outros países. Mas seria possível isso, vendo que são estados desiguais? Israel é um estado muito mais organizado, tem muito mais avanço do que o povo palestino? Ao meu ver, nós estamos num problema, nós estamos num momento que dificilmente isso aconteceria, tá? Eu acho que, na realidade, se você quer o resultado disso, não estou dizendo para o mundo esquecer os dois numa sala e acabou, certo? Eu estou dizendo, o mundo tem que apoiar. Agora, o problema é o seguinte, até hoje a intromissão externa, ela não levou a nada. Ela não levou a nada. Tem que haver um apoio, o mundo tem que estar atrás do processo. A intromissão externa, geralmente, ela não foi positiva. E você tem que tentar outra coisa, então. Dizer para você que é esse o momento, dificilmente é esse o momento. Nós estamos num momento exatamente que você tem que sair de casa para tomar um ar quando você briga com a tua esposa. É esse o momento que nós estamos. Uhum. Na questão da criação dos dois estados, do Estado palestino, do Estado de Israel, os Estados Unidos recentemente propuseram a criação desses dois estados e Israel foi inteiramente contra isso. Por quê? Se essa é a luta de tantas décadas. Veja, alguém falou sobre... Você, Celso, falou sobre que as negociações às vezes se arrastam muito, não é? Realmente, às vezes elas se arrastam muito. Mas eu vejo que existe também momentos que são mais favoráveis à negociação e momentos que são menos favoráveis. Atualmente, nós temos um Hamas, que é um partido, que é um movimento fundamentalista na faixa de Gaza, né, que divide com o resto da autoridade palestina e toma conta da faixa de Gaza. Israel não pode negociar pensando que existe do seu lado um país em que não aceita como nação, que não aceita a permanência do Estado de Israel e que prega a destruição do Estado de Israel, né? Se nós tivéssemos uma possibilidade de ter um povo palestino sem essa influência fundamentalista e que aceitasse, né, a criação o Estado de Israel, certamente Israel conduziria com mais rapidez, daria mais avanço à possibilidade de criação de um Estado palestino. Você pode perceber que cada vez que isso está para acontecer, que nós temos um avanço, existe um início do terrorismo, uma intensificação do terrorismo. Essa intensificação do terrorismo antecede as eleições em Israel. O povo israelense se sente na defensiva e apoia sempre um grupo de extrema-direita, ou de extrema-direita não, mais à direita. Não é? Exatamente para que isso não aconteça. Então, existe uma provocação do terrorismo para a eleição daqueles que, teoricamente, tenderiam a arrastar por mais longe a negociação. Os radicais se alimentam. Os radicais se alimentam. Se não existe o radical de um lado e não existe do outro, esses atos radicais se alimentam. Então, por quê? Os palestinos falam assim, nós não negociamos enquanto não saírem os colonos que estão na Cisjordânia. Na faixa de Gaza já não existe, por exemplo, né? Então, esses colonos parte deles são radicais. Então, existe uma alimentação dos lados radicais e eles levam à violência. Então, o que acontece? Na realidade, se nós hoje formos perguntar em Israel qual a porcentagem do povo israelense que aceita a ideia de um Estado palestino, ele é maior de fato do que foi dito na eleição. A eleição, ela vem num momento de crise, exatamente o que você falou. A violência faz com que as pessoas se radicalizem. Mas, de fato, muitos israelenses já sabem, já entenderam que não adianta, o Estado palestino é uma realidade que vai acontecer um dia.
Para quando? É uma pergunta, mas é uma realidade. Fabíola, eu posso acrescentar. As palavras do Celso e também do companheiro Coelho me trouxeram à mente uma frase do Cântico dos Cânticos. Inematov Manaim, Shevetachim Gam Yachad. Como é bom e como é agradável quando os irmãos estão sentados juntos. E como seria bom, como seria melhor e mais agradável se os irmãos já estivessem sentados juntos. Existem aqui dois exemplos que são típicos. Um engenheiro americano e um israelense criaram para excepcionais, para crianças deficientes, um campeonato de frisbee. Esse campeonato reuniu 130 crianças palestinas e israelenses numa competição em Tel Aviv. E essa competição teve a orientação de técnicos voluntários e campeões mundiais. Um dos organizadores é campeão mundial de frisbee. Então, veja bem, respeito mútuo, amizade, integridade e não violência e alegria, este é o melhor jogo para difundir esses valores. Um outro ponto é que existe, talvez pouca gente conheça, um consórcio formado pela autoridade palestina, pelo governo de Israel e pelo governo da Jordânia, que está cuidando de problemas de moléstias. No momento, o ponto mais grave é a disseminação do vírus H1N1. Então, eles se reuniram há poucas semanas em Jerusalém, no oceano, mas muitas gotas poderão, se não fazer um oceano, fazer um mar. A nossa intenção principal não é importar o conflito que está acontecendo por lá, por uma razão ou por outra, não nos cabe, mas sim exportar paz, exportar confraternização, exportar amizade. Eu não posso ainda declinar, porque está em entendimento, duas organizações, dois clubes aqui estamos pertencendo, pretendem fazer uma noite árabe-israelense. O meu clube de Rotary realiza anualmente uma noite ucraniana. Nós estamos pensando agora fazer uma noite árabe-israelense, porque nós aqui em Curitiba, cada um de nós tem amigos de origem árabe. Nós convivemos da melhor maneira possível. É shalom, é salam, é isto. Então aqui não pode haver virulência, não pode haver violência verbal ou de outra forma, porque nós aqui convivemos nesta terra do Brasil como todos irmãos. Eu queria colocar uma outra questão, até de representantes da Palestina, que eu entrevistei em outro programa, dizendo que judeus que vivem em assentamentos dentro da Cisjordânia, e, se não me falha a memória, algo em torno de 400 mil judeus, que eles usavam quase toda a água da região, que existem estradas na Cisjordânia que é de uso exclusivo dos israelenses. Isso não é uma forma de segregação racial, um apartheid? Olha, a primeira coisa é verdade. A verdade é verdade. Existem estradas que só israelenses podem passar. O roubo da água não é real. Na realidade, existe na Cisjordânia praticamente toda a água subterrânea, o aquífero. Tem um valor naquela área. Quem conhece a realidade da água da área sabe que aquele aquífero é muito importante. E não há nenhuma dúvida que quem controla a água é Israel. Ok? Como ela é dividida ou repartida, os palestinos dizem que, e eu acredito que seja real, que Israel passa menos água para eles do que para o lado israelense, e eu acredito que seja real. As estradas, naturalmente, elas foram criadas não por causa do apartheid, e sim por causa que eram estradas problemáticas, que se judeus passassem, porque as placas de carro são diferenciadas, né? Então, o que acontece? Você pode atacar, inclusive, no caso da minha organização B'Tselem, uma vez um grupo palestino atacou um carro do B'Tselem, pensando que era israelense, porque os nossos carros têm a placa amarela como Israel, e não a placa, na época era azul, hoje em dia tem a placa branca palestina com o P da Palestina. Mas na época atacaram e quase mataram um dos nossos investigadores, que era árabe no caso, mas isso não é